Quero pedir para vocês estarem abrindo a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 35 ao 42. Evangelho de João, no primeiro capítulo, no verso 35 até o verso 42. Evangelho de João, capítulo 1, verso 35 em diante, diz assim: No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10, mais ou menos 4 da tarde. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro ao seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Até aqui. Capítulo 1, inteiro, especialmente aqui do 35 até o 51, toda essa porção, nós vamos perceber que se trata do chamado, Jesus chamando os seus discípulos, chamando para segui-lo. E nesse capítulo 1, já nós temos algumas revelações acerca de Jesus, algumas coisas que no princípio do seu ministério, no seu trabalho público, foram ditas a respeito dele. João Batista diz isso. João Batista deu um testemunho, você pode olhar aqui no verso 29, que no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele, provavelmente na ocasião do batismo, e ele disse para pessoas que estavam ali, não sabemos o número das pessoas, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois, João, no verso 32, testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Depois, no verso que nós lemos, diz assim: No dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos e disse: Eis o Cordeiro de Deus. Então a gente tem essas palavras de João Batista testemunhando a respeito de Jesus, trazendo revelações de quem é Jesus, e toda essa narrativa assim fez com que eu pensasse, lendo aqui, em alguns privilégios que a gente tem como discípulo de Jesus, como discípulo de Cristo, privilégios da gente seguir a Cristo. E eu queria destacar isso, na nossa fé, na nossa caminhada. E o primeiro deles é justamente este privilégio, a importância de nós testemunharmos a Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos um privilégio muito grande de falar a respeito de Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque quando nós anunciamos isso, nós estamos falando acerca de algo que é vital para o ser humano. E nós temos o privilégio de anunciar uma solução de vida para o ser humano, de vida. Então, quando ele diz aqui: Eis o Cordeiro de Deus que tira, essa palavra tira no original significa levanta, pega, carrega consigo, como alguém que pega uma pedra
e carrega consigo, como alguém que pesca um peixe e carrega consigo, né? Carrega com uma finalidade. Então, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, veio para tirar algo, levou consigo com uma finalidade, que foi a finalidade do perdão, que foi a finalidade da reconciliação nossa com o Pai, que foi a finalidade de abrir caminho de esperança, de comunhão com Deus. Jesus fez isso. E nós temos esse privilégio, né? O privilégio de anunciar isso. E nós temos agora, nesta data, embora o testemunho de Cristo é independente de data, é independente é em todo o tempo da nossa vida, nós estamos num período de festas natalinas, né? Num período de encontro de família, num período em que as pessoas falam muito acerca da fé, acerca, né, da fraternidade, do amor, né? Fazem votos de felicidade, de coisas boas um na vida do outro, e nós temos nesse período mais uma excelente oportunidade de falar a respeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Aproveitar essa ocasião para falar da vinda de Jesus, da obra de Jesus, o que Ele fez, o que nós ganhamos como presente de Deus através de Jesus. Nós devemos falar isso sempre, mas estamos num período que a gente tem a oportunidade de fazer isso. Eu sempre digo aos irmãos que quando tiverem a oportunidade de estar em família, e se você se reunir com seus familiares que não professam, né, a mesma fé, ou não estão atentos à importância da vida de Jesus, da vinda de Jesus, aproveite a oportunidade para falar um pouquinho, né? Para dizer, olha, a gente está aqui em torno dessa mesa tão boa, né? Em torno aqui todo mundo junto, reunido, mas eu queria que a gente lembrasse que isso significa a vinda de Jesus, o nosso Salvador, e que se você tiver oportunidade, faça uma oração agradecendo. Não precisa falar muito, né? Mas trazer a consciência, o significado dessa data simbólica a respeito do nascimento de Jesus. Mas nós temos o privilégio, né? Um grande privilégio, e é privilégio porque testemunhar a respeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é testemunhar sobre vida, é testemunhar sobre perdão, é testemunhar sobre salvação, sobre reconciliação, sobre amor, é isso? Então é um privilégio, no mundo que a gente vive, estar falando destas coisas, porque é justamente essas coisas que todo mundo precisa, né? E a gente tem o privilégio de falar. O outro ensino aqui, no verso 38, no comecinho, Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais? Né? Jesus faz essa pergunta, e perguntas diretas assim nós temos na Bíblia, com outros irmãos em outras ocasiões, em que Deus fez perguntas diretas, ou por exemplo, nós podemos lembrar da conversa de Salomão com Deus, e Deus disse assim, pede-me o que queres. Olha que pergunta, né? Pede o que quiseres que eu te dê. Então, numa forma assim, ainda que não esteja com um ponto de interrogação, Deus está dizendo, o que você quer? Deus falou para Acás, pede ao Senhor teu Deus um sinal. Pede um sinal. Falou ao cego, o que queres que eu te faça? Então a gente tem na palavra perguntas diretas. Jesus virou para os discípulos, ele percebeu que aqueles dois discípulos, apesar que menciona o nome de um só, André, mas muito provavelmente o outro que não é mencionado seja João, que escreveu o Evangelho, e João faz isso no seu Evangelho, ele omite a sua pessoa, né? Mas fala, dois que seguiam a João passaram a seguir a Jesus, e ele conta como se fosse uma testemunha ocular, né?
a gente não tem certeza, mas é uma grande possibilidade que seja ele. Ele olha e fala: o que buscais? Em todas essas perguntas a Salomão, a casa, ao cego e aos discípulos aqui, quando Deus pergunta isso, e quando Jesus pergunta isso, a gente já vê uma predisposição para o sim. Né? O que queres que te faça? Eu já carrego uma predisposição de que ele vai atender. Né? E eu pergunto assim, mas também traz uma coisa importante para a gente: a verificação se nós sabemos o que nós estamos pedindo, ou se nós sabemos o que nós queremos. E se Deus perguntasse para você, falasse assim: pede o que queres que eu te dê? E se Deus dissesse assim para você: peça um sinal? E se Deus ainda dissesse: o que queres que eu te faça? E se ainda Deus dissesse: que buscais? Qual seria a nossa resposta? É interessante que os discípulos estão indo após Jesus. Jesus está à frente deles. Jesus se volta e diz: o que vocês estão buscando? Me seguindo. O que buscais atrás de mim? Né? Por que vocês estão caminhando como minha sombra? O que vocês querem? Olha, nós somos discípulos de Jesus e caminhamos após Jesus. Nós estamos seguindo a Jesus. E Jesus olha para trás e diz assim: o que buscais? Temos consciência daquilo que a gente quer? Seguindo a Cristo? O outro ensino aqui para a nossa vida é um privilégio, não é? Mas um privilégio. Deus falar assim: o que vocês querem? Isso é um privilégio, como discípulo de Jesus. Outro privilégio, o verso 38 continua: disseram-lhe: Rabi, onde assistes? Eles disseram com esse assiste: Senhor, onde o Senhor mora? Onde o Senhor está para que a gente possa ir lá? Aonde que é o seu endereço para que a gente possa voltar outras vezes? Onde que o Senhor mora? Então, o que nós vemos aqui? Eles estavam buscando algo excelente, que era proximidade de Jesus. Não é excelente isso? Buscando a proximidade, estar mais próximos, saber aonde ele estava. Eles já ouviram a indicação de João Batista: este é o Cordeiro. Seguiram, e agora eles queriam saber aonde que ele ficava, para que eles pudessem ter mais contato, né? Então essa é uma busca excelente, né? É um desejo excelente na nossa vida de querermos estar mais próximos de Jesus, com a vantagem de que nós não precisamos saber onde Jesus mora. Você sabe onde é o endereço de Jesus? Sabe ou não? Aonde ele habita? Aqui dentro. Olha a vantagem que nós temos no nosso coração, né? Mas o desejo de comungar com aquele que já mora em mim, com aquele que já habita em mim, que já faz parte do meu ser. Então veja quão próximos a gente já está de Jesus, e quanto mais oportunidade nós temos de ter comunhão com Ele, proximidade com Ele, contato com Ele. Nós não precisamos sair para um lugar para conversar com Jesus, para ter contato com Jesus. Ele está aqui, Ele mora aqui. Então a busca dessa proximidade, e todo aquele que anseia isso, ele diz: vinde e vede, porque foi o que ele falou, né? Mestre, onde assistes? Olha o que ele disse, respondeu-lhes: vinde e vede aonde eu moro, né?
aonde eu estou. Não é um privilégio para a gente, como discípulo, já estarmos tão próximos de Jesus? Não é um privilégio para a gente, como discípulo, já estando próximos de Jesus, porque Ele mora em mim, estabelecer mais proximidade ainda? É um privilégio enorme, não é? É um privilégio enorme. Outro privilégio, verso 39. Respondeu Jesus: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10. A resposta, né? A pergunta que eles fizeram a Jesus e a resposta que eles obtiveram, e o que eles fizeram em seguida, mostram o que eles queriam de fato. Então a intensidade do desejo espiritual também é demonstrada pelo senso de urgência. Eles disseram assim: Senhor, onde assistes? Não para que Jesus dissesse: na rua tal. Então amanhã a gente passa lá. Senhor, onde assiste? Venham aqui. Eu estou naquela casa. Tá bom, então daqui 15 dias a gente dá uma passada aí. Diz o texto: foram, viram e ficaram. Veja o texto. Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia. O desejo deles foi expresso, a intensidade do desejo deles foi expresso pelo senso de urgência. É para hoje. Nós queremos ficar agora. Nós queremos saber onde o Senhor mora para estar agora com o Senhor. E uma vez estando agora, vamos aproveitar esse finzinho de tarde e depois a gente sabe onde o Senhor está e a gente volta. Mas o senso de urgência fez com que eles ficassem com Ele ali, né? Então, nós temos o desejo espiritual dessa proximidade com Jesus. Qual é o senso de urgência que a gente tem dentro do coração? É para hoje? É para agora? Né? Essa proximidade de Jesus é para agora. Para agora que a gente ouve a mensagem de Jesus, de apresentar o desejo de estar mais junto dele, o máximo possível. Ou às vezes a gente tem a consciência de que a gente já esteve mais próximo do que a gente está hoje, né? E resgatar essa proximidade. Então esse senso de urgência é muito importante. Então a nossa caminhada como discípulo de Jesus é um movimento de crescimento. A gente vai crescendo. Desde o primeiro momento que a gente teve a oportunidade de ser conhecido por Jesus e conhecer a Jesus, e toda a caminhada. Nós vimos aqui que as pessoas conhecem, e outros nós conhecemos, e outros também vão conhecer, a partir de um testemunho. João Batista testemunhou: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele que eu disse que eu vi uma pomba descer sobre ele. Este é o Cordeiro de Deus. Falou a partir de um testemunho, e seguiram. O privilégio da oportunidade da gente se expressar, de dizer o que está no nosso coração. Mestre, onde assistes? Esse era o desejo deles. Onde o Senhor está morando? Para a gente poder estar mais próximo, né? E também o senso de urgência. Então veja, nós temos o privilégio de testemunhar. A gente tem o privilégio de nos expressarmos para Ele. Nós temos o privilégio de nos aproximarmos dele e o privilégio de ser aqui e agora. Quanto privilégio a gente tem de seguir esse Jesus. Eu queria deixar essa mensagem para você com o desejo de que, como nós cantamos os hinos desse encontro,
nós examinemos a nossa comunhão com Jesus. Falando figuradamente, a que distância nós estamos dele? E agora Ele nos dá a oportunidade de estabelecer no nosso coração que nós vamos encurtar essa distância através da oração, através da reflexão da palavra, através da convivência com os irmãos. Estabelecer agora, porque Ele diz para a gente que tem esse desejo: vinde e vede, né? Amém? Vamos orar? Pai querido, eu te agradeço pelo teu Filho, Jesus, nosso Salvador, presente em nossas vidas, que disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, que vive em nós por meio do Espírito de Cristo está unido ao nosso espírito. Eu te agradeço por esse privilégio. Nós reconhecemos, eu reconheço que não mereço, mas agradeço o teu amor de permitir me aproximar de Jesus, aprender dele, passar um dia inteiro com ele, me ocupar na mente com tudo aquilo que ele ensinou e mostrou com a sua vida, hoje e todos os dias da minha vida. Eu te agradeço a Deus pelo privilégio de ter sido escolhido discípulo do Senhor e ter concordado nessa caminhada. Agradeço esse privilégio e o privilégio que o Senhor dá a todos que desejem estar perto do Senhor. Em teu nome nós agradecemos. Amém. Eu gostaria de falar com você que tem acompanhado, as nossas mensagens, ouvido a pregação da Palavra de Deus, e quero agradecer pela presença de vocês dessa forma. E também dizer para você que nós estamos aqui e temos um encontro de oração todas as quartas-feiras, às 20 horas. Nós temos uma escola bíblica aos domingos, às 10 horas da manhã, onde os seus filhos vão poder ter um estudo de acordo com a idade deles. E temos um culto de celebração das famílias no domingo às 19h30. E nós convidamos para que você esteja aqui nos conhecendo melhor, ouvindo e se fortalecendo com a mensagem de Deus para a sua vida. E o nosso desejo é que Deus te abençoe sua casa, abençoe seu coração, te fortaleça, te ajude, abençoe os seus e, acima de tudo, que nessa caminhada juntos, através assistindo as mensagens gravadas ou estando aqui conosco, isso possa aumentar o seu conhecimento a respeito de Deus e o amor de Deus na sua vida. Então, se você aparecer aqui, nós vamos ter uma alegria muito grande de tê-los aqui conosco. Que Deus abençoe.